No vídeo anterior, nós sublinhamos a importância de ajudar os nossos irmãos a descobrir a beleza do amor e de sexualidade. Neste segundo vídeo, vamos dar-vos algumas pistas para abordar este tema com os vossos filhos segundo a sua idade e algumas pistas para dialogar com os vossos adolescentes. Então, como falar às nossas crianças? Em Amoris Laetitia, é escrito no parágrafo 280 que o Concílio Vaticano II velava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente ao fundo e à medida que as crianças e os adolescentes crescessem e tendo em conta os progressos das ciências psicológicas, pedagógicas e didáticas. Então, para preencher esta necessidade que o Papa Francisco, aquilo que é importante é suscitar o maravilhamento diante do corpo do homem e da mulher, feito para amar e dar a vida. Então, a linguagem será naturalmente adaptada à idade da criança. E tendo sempre em mente que, tendo explicações técnicas, é sempre o mistério do amor que nós queremos transmitir. Então, como nós dizíamos no vídeo anterior, um clima de amor e de confiança verdadeiramente coerente com aquilo que nós queremos transmitir será mais propício para ajudar a passar a nossa mensagem junto aos nossos filhos. Então, utilizemos palavras simples que dão sentido a palavras biológicas. Propomos então uma repartição por tranches de idade, mas é uma separação que não está... Cabe-vos a vocês adaptarem segundo a maturidade dos vossos filhos. Uma criança entre 3 e 5 anos é a idade dos porquês e as questões da criança têm a ver com aquilo que ele vê à volta dele. Por exemplo, uma barriga que cresce, a descoberta do seu corpo, o que é estas baixinhas, estas bolinhas que estão atrás da pilita, a que é que serve o umbigo, de onde é que vem o umbigo. Então, podemos abordar então esta educação para a vida e para o amor com os nossos filhos. É também a idade em que podemos falar-lhe das suas origens, contando-nos, por exemplo, uma pequena história. Então, a tua história começa pelo encontro do pai e da mãe. Eles aprenderam a conhecer-se, eles amam-se, casaram-se e querem fundar uma família. Então, eles escolheram-se para toda a sua vida. E amam-se de tal modo que não podiam guardar este amor só para eles. E é o pequeno grão da mão, o pequeno grão do papai encontrou o pequeno grão da mãe. E então é o início da tua história. No início tu eras muito pequenino e tinhas necessidade de estar quentinho na barriga da mamã para te proteger. E a barriga da tua mamã cresceu e durante 9 meses tu cresceste na barriga da mamã. Entre 6 e 9 anos, nesta idade a criança tem sede de verdade. Ele está curioso e interessa-se em todos os assuntos e vai-se tratar então de encontrar um vocabulário adaptado a esta idade, citando sempre com delicadeza palavras parecidas. Por exemplo, para outros podíamos dizer um pequeno berço, para a vagina um caminho de vida, para o muco uterino um edredom, uma porta especial para o bebê no que diz respeito à vulva, e nessa idade também a criança toma consciência que ele é sexuado. Se é um rapazito, podemos dizer-lhe que ele não é um rapaz porque joga futebol, mas é porque ele tem um pênis. E se é uma rapariga, podemos dizer-lhe que a passagem do bebê não é o mesmo que a passagem pela qual ela faz xixi. Então, tem a ver, todas estas diferenças são queridas por Deus e é destas diferenças que vão nascer o amor de um pai e de uma mãe que se amam com o seu coração e com o seu corpo. E aí podemos explicar-lhes que, num gesto de ternura e de amor, o papá coloca o seu pênis no caminho de vida da mãe e que vai aí colocar a semente de vida, o esperma, que contém os espermatozoides, e um só espermatozoide vai encontrar o grão de vida da mamã e é o momento da concepção.
É isso que poderíamos dizer a uma criança entre 6 e 9 anos. Depois podemos explicar-lhe que o bebê se dirige para o útero e durante 9 meses ele vai crescer nesse útero, que ao fim de 3 semanas o coração bate, é extraordinário. Às 8 semanas todos os órgãos estão constituídos e que é uma maravilha. A explicação terá a necessidade de ser repetida segundo a maturidade que a criança tenha. Entre 10 e 13 anos, podemos nomear todos os órgãos com noções científicas, ainda que as crianças não se lembrem de tudo, é tempo de usar palavras exatas. Para a rapariga, é tempo também de lhe falar do início do ciclo feminino, de explicar o funcionamento, de apaziguar os seus medos, explicando que finalmente aconteceu assim também com a mãe, que isso leva tempo a preparar o seu corpo para o dom da vida. Podemos falar-lhe em primeiro lugar das transformações exteriores, como as ancas se alargam, depois os pelos que aparecem, quer nos sovacos, quer na depois também nas transformações internas, os períodos que aparecem, a criança vai aprender a estar à escuta do seu corpo, a rapariga, e podemos também apaziguá-la dizendo que durante esse ciclo ela poderá ter alterações de humor, por exemplo, durante a ovulação pode estar cheia de energia e alguns dias antes do seu período poderá estar mais irritada, o período pode acompanhar-se de dores no ventre, dores de cabeça. É importante que a rapariga aprenda a estar à escuta de todos estes sinais. Eu lembro-me que tinha sugerido a uma das nossas filhas de anotar sobre a sua agenda escolar, através de pequenos sinais dela, tudo aquilo que ela tivesse dado conta de mudanças no seu corpo. Para o rapaz, esta idade é também a idade de falar da transformação do seu corpo, um corpo de homem, também com sinais externos e sinais internos. Para os sinais externos, temos os pelos públicos que aparecem, os músculos que crescem, os testículos também que aumentam, e depois outros. E depois sinais internos, temos a fabricação de espermatozoides, até 100 milhões de espermatozoides fabricados por dia. Imaginamos, isso é fácil de maravilhar qualquer um, quando dizemos a beleza desta fábrica, a abundância desta fabricação. E depois há um ponto particular que são as ejaculações noturnas precoces. Isso também é um ponto sobre o qual é preciso falar com o teu rapaz, porque isso pode ser complicado para uma criança, um rapaz que pensa: eu estou a voltar ao estado de criança, faço xixi na cama. Mas é preciso fazer-lhe explicar que a vida é bela, é bem feita, é um sinal que o corpo se prepara para a puberdade e que é uma boa notícia, o corpo funciona bem e se está-se a preparar, é como que a fazer a rodagem. Eu lembro-me de um pequeno ateliê que eu fiz, que se chama Zika Evolução, que falámos disso há bocado, e é um ateliê que se faz entre pai e rapaz, pai e filho, e que aborda as transformações do corpo, e o formador nos tinha sugerido que no momento da primeira ejaculação noturna, desde logo que nós sabíamos, só que houvesse esta confiança entre o pai e o filho, nós podíamos oferecer um copo ao nosso filho. Era um momento a festejar esta transformação, festejar este momento. E é preciso dizer aos nossos filhos que o corpo está prestes a dar a vida desde a puberdade, e muito mais rápido
que o coração e o cérebro estão prestes. E então há aqui um desfazamento que pode ser muito importante segundo os rapazes. E é preciso que eles tomem consciência, então, ajudá-los a fazer, não importa o que é com o seu corpo, e em todo o caso, que testar alguns limites. Isso pede tempo e isso é preciso construir. Dito isto, tentamos falar de beleza, da beleza da vida, da beleza de todas estas transformações, em vez de falar de prevenção e de proibições. Dizer é bom ou mau não é suficiente. É melhor levar os nossos filhos e para os ajudar a aderir, nada melhor que o exemplo e o testemunho. Segunda parte desta vídeo, dialogar com os nossos adolescentes. O ponto essencial da adolescência é preparar as nossas raparigas, os nossos rapazes a viver o grande amor. Então vai ser necessário ajudar os nossos rapazes a controlar a sua pulsação sexual e ajudar as raparigas a não se deixar. Então é o domínio de si. É o teu cérebro que comanda o teu corpo, e é aqui que se situa a tua vontade. Notemos então que esta educação para o domínio de si não começa na adolescência e no domínio da sexualidade, mas ela começa desde a pequena infância, no domínio da alimentação, a hora de ir para a cama, a higiene, a gestão dos ecrãs, a linguagem. Em tantas ocasiões nos são dadas, desde a mais terra infância, para educar a este domínio de si. Na adolescência é preciso falar também de uma questão sensível, que é a masturbação. Os rapazes podem sofrer com esta prática, a rapariga também, mas com ela não tem a ver com uma tensão que se ressente em todo o corpo. Então podemos explicar-lhes que o prazer é bom quando há um dom. Algumas palavras sobre a masturbação. A masturbação é um prazer solitário. Então nós falamos a sexualidade é essencialmente relacional. E o prazer não só tem sentido quando ele é reciprocamente dado e quando ele é reciprocamente recebido. Então, a masturbação pode também levar a alguma culpabilidade e tristeza. Pode ser suscitada por imagens ou pelo visionamento de imagens pornográficas e pode ser uma forma de evacuar tensão. Então é preciso prestar atenção a isso, porque isso pode tornar-se um vício nos jovens. Um jovem pode ouvir estas conversas desde que sejam no bom momento e sem julgamento. Talvez seja também necessário de abordar um outro tema sensível, que é o tema da homossexualidade. Podemos persuadir-nos que nós nunca seremos confrontados com este tipo de situações na nossa família, e então evitar falar disso. Eu tenho um testemunho pessoal sobre este tema, porque há 5 anos uma pessoa da minha família, uma pessoa muito próxima, anunciava-nos que ela era homossexual e que vivia casado com outra pessoa do mesmo sexo. Isso foi uma bomba no seio da nossa família, uma família clássica, uma família que tem em si os valores da igreja, que tenta viver com esses valores o melhor possível. E pessoalmente eu não estava nem preparado para esta notícia, nem pronto para ouvir isso. E durante algum tempo eu neguei essa realidade, eu ignorei-a, eu abstraí-me disso, como se isso não existisse. E alguns tempos mais tarde, eu tive a ocasião, quando uma peregrinação pela primeira vez, de confiar isso a um padre que estava lá e confiar-lhe essa ferida, essa provação. E esse padre, depois de me ter confessado, convidou-me a convidar essa pessoa próxima para jantar. Foi aquilo que eu fiz, e na verdade, com a graça da oração, eu pude acolher essa pessoa com aquilo que ela tinha a dizer, os seus sofrimentos por ela mesma, de sofrimento de sentir isolada, incompreendida e até julgada.
Nós passámos 3 horas juntos. Eu tomei algum tempo de ouvir essa pessoa. E o meu olhar passou a ser outro. A minha afeição foi renovada por ela, por essa pessoa. E eu consegui finalmente fazer o paralelo entre esta relação homossexual que ela vivia e tudo aquilo que ela era fora desta relação homossexual e tudo aquilo que ela era também para mim. E então eu pude assim crescer no exercício da caridade e também da misericórdia. Então, ao mesmo tempo, não se trata de banalizar a homossexualidade como outra forma de viver, nem se gozarmos ou menosprezarmos essas pessoas, mas, em primeiro lugar, é importante distinguir uma tendência homossexual de uma atração provisória, nomeadamente no momento da adolescência, quando a afetividade se procura. Falamos de homofilia. Depois, há que procurar analisar as razões desta atração. Qual é a relação do meu filho em relação aos pais do sexo oposto? Qual é que é a relação com os pais do mesmo sexo? Há feridas familiares ou pessoais que pudessem explicar esta atração? Ou esta rejeição? Há um medo do outro sexo? Mas muitas vezes não há aparentemente nenhuma razão. Enfim, é necessário insistir a nossa criança a não confirmar uma tendência passageira, passando ao ato e tentando esse tipo de relações. Isso acontece também às vezes durante um período de adolescência ou de mal-estar. Nós não somos responsáveis por uma tendência, mas somos responsáveis pela forma como vamos vivê-la, pela forma como vamos fazer gestos. Então, uma relação amorosa homossexual pode ser sincera, mas nunca haverá esta plenitude de verdade. Faltará sempre a alteridade radical, homem e mulher, esta complementaridade das identidades sexuais para a qual os nossos corpos são feitos e só esta alteridade pode gerar a vida. Por outro lado, a adolescência é importante falar-lhes das diferenças rapaz-rapariga, sem entrar no detalhe ou numa caricatura. Nós podemos abrir-lhes algumas diferenças que podem ser fonte de mal-entendidos e até de sofrimento. As raparigas e os rapazes, é sempre, e continua a ser verdade quando somos casados, têm esperanças diferentes, têm objetivos diferentes. É isso que podemos observar normalmente, mas todos os rapazes e todas as raparigas não se na rapariga, na mulher, o desenvolvimento físico é mais progressivo, tudo é interior, os órgãos genitais são escondidos, então tudo é interior, tudo está prestes a receber, a acolher, a fazer frutificar. A dimensão afetiva na rapariga é essencial. As raparigas não creem só naquilo que elas ouvem. E no coração de todas as adolescentes há o receio mais ou menos consciente de não se sentir amada, escolhida, reconhecida por aquilo que ela é. E quando a rapariga fica apaixonada, ela pensa naquele que ela ama em permanência, ela gostaria de fazer tudo com ele, e o coração vai antes do corpo. Com os rapazes é ao contrário, o corpo vai antes do coração. A dimensão carnal toma mesmo mais o primeiro lugar, e dizemos muitas vezes que o rapaz tem um segundo órgão sexual que é o olhar. Ele pode mesmo desejar uma mulher sem a amar. Quando ele está apaixonado, ele não pensa só nela. Ele também tem necessidade de ternura, mas tem dificuldade em exprimir e em nomear os sentimentos que passam por ele, e muitas vezes, finalmente, por causa de uma falsa imagem da realidade. Um rapaz é forte, ele não chora, então o sentimento não tem assim grande lugar, ao menos aparentemente. Confundimos o endurecimento com a coragem. Então há a questão depois também da pulsão, já falámos disso um pouco, mas se elas estão bem orientadas, são uma formidável poder de vida. Estão na fonte deste grande desejo, de grandes desafios, de energia que fazem do homem um explorador, um aventureiro,
aventureiro, um homem de ação. Então, na adolescência, para os rapazes, o desafio é aprender a dominar as suas pulsações, para que ele não seja escravo delas, mas seja fonte de grandes projetos. Então é preciso incitá-lo a ultrapassar-se, e então a prática do desporto é uma boa escola para o domínio das pulsações, e as raparigas também podem ajudá-los. Porque é que estas diferenças podem ser fontes de mal-entendidos? Porque as raparigas não se dão conta do impacto das suas silhuetas, ou dos seus decotes, ou das suas mini-saias sobre os rapazes. Para ela, é dar valor à sua feminilidade e aproveitar a vida. Não sei se alguma vez estiveram à saída do liceu, da escola dos vossos filhos, mas quando as crianças sentam sobre os joelhos dos rapazes, ou quando dão um abraço só para dizer bom dia, elas não se dão conta daquilo que eles vão sentir quando elas querem dar este abraço contra o rapaz. Isso pode fazer despertar pulsões fortes no rapaz, e ele pode interrogar-se sobre as intenções desta jovem rapariga para ele, e ele não terá grandes dúvidas. Esta rapariga através desta atitude está com sentimentos em relação a ele, e os rapazes podem então dar-se assim conta que aquilo que eles sentem é normal. É bom que eles tenham uma boa compreensão do seu corpo e também conhecer aquilo que são as pulsões. No mesmo lado, as raparigas devem saber aquilo que elas podem provocar no rapaz. Então, aprendemos o pudor às nossas filhas. A moda é uma boa coisa, é importante na adolescência, de descobrir a sua feminilidade através da moda, mas no pudor e na prudência. Se o pai tem idade... o pai pode ajudar a rapariga até vizinho. E ensinemos também os nossos rapazes a olhar raparigas nos olhos. Não é preciso fazer um grande discurso, eles percebem muito bem o que devemos também falar de castidade. Não é um recusar da sexualidade, mas que lhe dá todo o seu sabor. A pureza do coração nunca é adquirida de uma vez por todas, mas é o fruto de um longo caminho. E aquilo que é entusiasmante é viver este combate desde a adolescência para este ou aquela que amaremos. E podemos convidar desde a adolescência os nossos filhos a rezar pela sua própria vocação e a rezar pelo seu futuro esposo ou esposa. Então, ficar apaixonado e a amar, que diferença? Os nossos adolescentes apaixonam-se e é preciso respeitarmos estes primeiros apaixonetas, porque podem ser fontes de sofrimento, mas ao mesmo tempo abrir-lhes à diferença entre estar apaixonado e amar. Na verdade, estar apaixonado é da ordem do sentimento, é um sentimento, e como todo sentimento pode ser efêmero, ainda que seja sincero, mas percebem bem que este sentimento não é suficiente para construir qualquer coisa de sólido. Então este sentimento terá necessidade de ser provado e é preciso que ele cresça no segredo, e nem todos os nossos amigos do Facebook têm que ficar a saber que nós estamos apaixonados. Enquanto que amar é verdadeiramente a ordem da vontade, é querer amar, é aprender a conhecer o outro tal qual ele é e não por aquilo que ele me dá ou tal como eu gostaria que ele fosse. É querer o bem do outro antes do meu. Como diz Santa Teresinha de Menino Jesus, amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Mas antes de tudo dar, há o tempo da amizade, e será este o nosso último ponto, o tempo da amizade. A amizade prepara para o amor com grande A, e nós podemos nos alegrar com as amizades dos nossos filhos e mesmo encorajá-las sem sermos demasiado intrusivos. Na amizade verdadeira há um compromisso recíproco muito forte e um degrau de confiança e confidência. E a amizade prepara para o amor, porque na amizade há qualquer coisa da ordem do dom de si.
Então a amizade, rapariga-rapaz, requer uma grande pureza e uma grande castidade. E coloquemos nós temos alguns cuidados com eles nos fins de semana de adolescentes em locais muito isolados. Eles podem achar-se demasiado fortes, mas encontrar-se em situações que eles próprios não desejariam. 15, 20 anos é o tempo das grandes amizades, livres, claras, que fazem crescer e que vos constroem. E para isso é importante que os nossos filhos, que os nossos adolescentes tenham amigos que pensem um pouco como eles. Vocês imaginam bem que para uma criança em que todos os amigos fumam, vai ser difícil para ele não fumar. Igual, se ele é o único a ir à missa no seu grupo de amigos, ele vai provavelmente sentir-se um pouco só. Então é verdadeiramente que eles tenham amigos que o ajudem a construir-se e a desenvolver os seus valores. A zona espiritual, no momento da adolescência, está realmente em plena construção. Então, o desafio da nossa educação é ajudá-los a ter amigos cristãos, fazer coisas de jovens cristãos em conjunto e não só serões, não só saídas ao cinema, mas locais em que eles possam receber e construir-se em conjunto. Então, as suas amizades ajudam-nos a desenvolver muitas virtudes. Em primeiro, a alegria de estar em conjunto, a entreajuda, a escuta, a fidelidade. Eles descobrem também a complementaridade dos sexos. Aquilo que é rico na amizade é que ela não é exclusiva, mas não fecha muito cedo os jovens numa relação de casal ou casal-bebê, mas permite alimentar um sentimento que está a nascer, e desta amizade os nossos jovens poderão compreender que o nosso futuro mulher ou seu futuro marido será amanhã o seu primeiro amigo. Eu lembro-me que quando eu descobri o Guilherme, eu disse ao Guilherme, o meu marido será o meu melhor amigo. Então, é isto o que tínhamos a dizer para os nossos adolescentes. Em conclusão, nós gostaríamos de vos dizer 3 coisas. A primeira, vocês já perceberam, o desafio da nossa educação é de transmitir às nossas crianças, sem idealismos, um projeto de vida ambicioso, verdadeiro e entusiasmante. E também é importante que tenhamos confiança nas nossas crianças e dizer-lhes que nós somos capazes. O segundo ponto é que num mundo hiper-erotizado, onde a sexualidade tende a banalizar-se e a empobrecer-se, a pureza pede uma coragem e uma liberdade interiores extraordinária, e cabe-nos a nós pais desenvolver desde lá tenra idade esta coragem e esta liberdade interior. E finalmente a terceira, nós gostaríamos de terminar com palavras muito belas, muito encorajadoras, cheias de esperança, do Papa Bento XVI aos jovens em Colónia, mas que se dirigem também a nós. No entardecer da vossa vida, o Senhor não contará o número de vezes em que caíram, mas o número de vezes em que vos levantastes. Nós já fomos confrontados com questões sobre os nossos filhos a este tema. Que ocasião favorável poderíamos nós encontrar para para falar com os nossos filhos sobre a amizade, sobre o amor?